Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do EnchaCast, o podcast feito para mulheres, onde todas as convidadas são mulheres e a gente fala aqui sobre enxaqueca para ajudar mulheres portadoras de enxaqueca a controlar sua doença, a entender mais sobre essa doença e a ter uma melhor qualidade de vida. Gostaria de convidar você que está aqui assistindo, se ainda não é assinante do canal, aproveite e assine o canal. Se já é assinante, curta e compartilhe com as amigas portadoras de enxaqueca, traz mais gente para cá, para seguir essa comunidade do bem, e vamos espalhar esse conhecimento sobre enxaqueca, para ajudar muito, muito mais mulheres a entender o que é enxaqueca. E a conversa de hoje é muito, muito, muito especial, porque eu estou aqui com 3 jovens mulheres, algumas delas eu sei que têm enxaqueca, que são acadêmicas de medicina, são estudantes. O nosso papel aqui no EnxaCast é compartilhar conhecimento, e é importante também que o estudante de medicina aprenda desde da fase acadêmica sobre a doença, porque elas já estão na fase que estão já atendendo pacientes, lidando com mulheres também que sofrem de enxaqueca, e é importante que elas já comecem a solidificar esse conhecimento para que ajude mais essas mulheres de uma forma mais segura e mais eficaz. Então, gostaria de agradecer o convi a aceitação do convite de vocês. Uma delas é minha filha, Marina, Camille e Clara. São estudantes que a minha filha convidou para vir para cá, para a gente conversar hoje de uma forma tranquila, descontraída, sem filtro, de forma aberta, tirar dúvidas, e eu espero que elas saiam daqui sabendo um pouquinho mais sobre enxaqueca e que possa ajudar mais mulheres lá fora, no momento que elas tiverem a oportunidade de atender essas mulheres. Então, Clara, fale um pouquinho de você, que semestre você faz, e se você já viu, já atendeu alguma mulher na vida ou algum outro paciente com enxaqueca. Então, meu nome é Maria Clara, doutora, gostaria de agradecer o convite da senhora. Eu sou nono semestre, tanto junto com as meninas, e no nosso cotidiano a gente consegue, de fato, perceber muitas pacientes que elas têm uma enxaqueca, mas muitas vezes não foi diagnosticado. Falam que tem a dor de cabeça, que não consegue trabalhar, que fica um pouco enjoada, e às vezes a gente não consegue nem dar o diagnóstico, porque a gente não consegue muito fazer com que ela compreenda que o que ela tem, de fato, é algo que é incapacitante e que atrapalha o seu dia a dia. Pronto, então hoje aqui a gente vai discutir sobre isso, tirar mais as dúvidas, e você com certeza a próxima paciente que você for atender com enxaqueca, você vai lembrar da nossa conversa aqui e vai ajudar muito melhor essa paciente. Camila, e você? Meu nome é Camille, eu queria agradecer também pelo convite, doutora. Eu também estou no nono semestre, e assim como a Clara falou, eu também já vi alguns pacientes, como ela disse, e também alguns pacientes que já chegam com diagnóstico falando que tem enxaqueca e não sabe diferenciar, né, o tipo de dor de cabeça, necessariamente, se é enxaqueca ou se é algum outro tipo de dor de cabeça. Meu nome é Marina, também sou nono semestre, todo mundo aqui é da mesma turma, né, e a gente acaba vendo os mesmos pacientes juntas também. Então a gente já teve, sim, pacientes, mulheres principalmente, e mulheres que dizem também que sentem bastante enxaqueca durante a menstruação, que é algo que acaba sendo um gatilho também, né. Então mas às vezes não sabe muito diferenciar, fala que sente dor de um lado só da cabeça e não entende por quê. Então é algo bem comum, assim, né, da população em geral. Um assunto que a gente vai conversar aqui hoje, meninas, é sobre a predisposição genética da enxaqueca, que é uma coisa que vocês devem conversar isso com os pacientes, explicar isso, porque é importante que as mulheres que vocês estejam atendendo com enxaqueca, percebam se as suas filhas têm enxaqueca. A gente tem uma prova viva aqui hoje na mesa do caráter genético da enxaqueca. Eu tenho enxaqueca, Marina é minha filha e é portadora de enxaqueca. Então, enxaqueca é uma doença genética. Vocês sabiam disso? Que enxaqueca tem essa predisposição genética, que uma pessoa para ter enxaqueca, inevitavelmente alguém na família vai ter enxaqueca. Vocês tinham essa percepção? Eu achava que poderia ter, não sabia que era tão prevalente assim. Tipo, saber que a pessoa pode ter tendência a ter, mas eu vejo que é bastante comum, assim. As pessoas que eu conheço que têm enxaqueca, geralmente a mãe normalmente tem também. Clara tem enxaqueca também, né, Clara? Tenho enxaqueca, mas Supostamente. supostamente, Exatamente. Então mas vamos dar o seu diagnóstico agora? chegou o momento. Então pronto. Então Realmente. conte aí pra gente, com que idade você começou a ter dor de cabeça e como é que ela se manifesta? A frequência, os sintomas que vêm associado, a característica da dor? Eu Diga aí. comecei a reparar na intensificação da minha dor de cabeça logo depois que eu comecei a estudar para passar na faculdade. Então, o estresse começou, a sobrecarga, e eu percebi que teve uma piora muito significativa logo quando eu entrei
Na faculdade, eu percebo que ela tem intensidades 100% prevalentes quando está em semana de prova, quando tem aquela entrega do trabalho um pouco mais perto, e é todo dia. Então vira, infelizmente, um ciclo. Mas você começou a ter com que idade? Com As que primeiras manifestações, assim, na 17 infância anos. ainda, Não, hum, 17 anos, foi algo bem tardio. adolescência, certo. Tem algum gatilho além do estresse? Você identifica algum gatilho? Por exemplo, o ciclo menstrual é um gatilho pra você? Não, não é, mas quando eu durmo muito, quando eu tô cansada e tento dormir muito, compensando, eu acordo com enxaqueca o resto do dia. Você sabe que quem tem enxaqueca tem que dormir na medida certa, né? Não, não sabia. É, dormir pouco dá dor e dormir muito também. Porque quando você dorme fora do seu ciclo do sono, você altera o seu ciclo da melatonina e isso interfere no seu limiar de dor. Então você acorda com dor. Então a gente foi feito para dormir de noite, né, o nosso ciclo Sim. biológico do sono, ele cicla com o cortisol e a melatonina para a gente ficar alerta durante o dia e dormir à noite. Então, ficar à noite acordado é coisa da vida moderna. Né, o homem da caverna não dormia de dia, só ou não dormia de dia, só dormia de noite. Ia caçar de dia, quando o sol se punha, ele dormia de noite. E ele não tinha essa dificuldade que a gente tem hoje e outras queixas que a gente tem, inclusive por conta da privação do sono que a gente faz Sim. por conta de várias demandas que a gente tem hoje no dia a dia. Então dormir pouco é ruim e dormir muito também é ruim. E não tem nenhum alimento que te dá. Quando eu consumo vinho tinto ou, às vezes, quando eu consumo muito queijo também. Tá. Alguns alimentos que são considerados alimentos inflamatórios, eles podem ser facilitadores de crise em quem tem enxaqueca. Não necessariamente um gatilho. Uhum. E eu sempre costumo dizer, e isso é uma coisa importante que vocês também precisam, aprender para desmistificar muito essa coisa lá com a sua paciente quando você for atender. Que ela diz assim: "Ah, eu não posso comer queijo, eu não posso tomar vinho". Pode, tudo pode. Desde que você respeite o seu limite e que você esteja cuidando do que precisa ser cuidado, que é do seu organismo, do seu metabolismo. Então, muitas vezes você bebe um vinho e não tem, e outras vezes você bebe e tem. Isso já deve ter acontecido com você. Exatamente. Porque o importante não é o vinho, é como você está no dia que você tomou ele. Você estava hidratada? Tinha dormido bem na noite anterior? Não. Tinha se alimentado nas horas certinhas? Não pulou Também. nenhuma refeição? Estava menos estressada? Porque se você não come bem, bebe pouca água, se estressa, chega de noite em casa, quer tomar uma tacinha de vinho para desestressar, o vinho vai te dar enxaqueca, porque você tá uma bomba relógio naquele dia. O vinho é só a Verdade. gota d'água. Entende que não é o gatilho alimentar o problema, Sim. é como você está. Então, quando a gente começa a orientar a paciente de: "Vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar do intestino, vamos beber mais água, vamos fazer atividade física, melhorar a qualidade do sono, melhorar um pouco evitar os momentos de estresse ou lidar com o estresse de uma forma menos negativa possível", você vai poder comer seu queijo, tomar seu vinho e não vai ter enxaqueca. E você respeitar o limite. Uma vez eu fiz uma live com um grupo de pacientes, a live do vinho. E o título da live era assim: "Se elas podem, a gente também pode". Hum. Então eu combinei com as pacientes lá no Instagram: "Vamos tomar 3 litros de água hoje, e vocês vão tomar tal vinho". A gente vai fazer a live tomando vinho. Todo mundo na live estava com uma taça de vinho, tomando uma taça de vinho. A gente não ia se embriagar e não ia tomar 1 litro de vinho. Era para tomar uma taça, para provar que pode, porque o limite é importante. Então quando o paciente fala: "Mas se eu tomar 2 taças eu não posso", eu tenho, então tome uma. Sabe que é aquela coisa do sofrimento que eu não posso, eu coloco uma tarjeta na minha testa, sou portadora de enxaqueca e não posso nada. Não existe isso, né, você precisa entender a sua doença. O Então limite. a educação da paciente é muito importante. Ela entender o que é a doença, primeiro entender que é uma doença. Vocês aqui como estudante, sabiam que enxaqueca é uma doença? Porque muita gente não sabe que enxaqueca é uma doença. Sim. A enxaqueca é só uma dor de cabeça, enxaqueca é de sinusite, mas enxaqueca é do estômago, é do fígado, é da vesícula, é da menstruação. Enxaqueca é uma doença do cérebro E não tem cura, né? Só e não tem controle. cura. É ótima pergunta. Enxaqueca é uma doença que não tem cura, como a grande maioria das doenças. Sim. O que que a gente cura hoje na medicina? Infecção. É, Tô com realmente. pneumonia, tomo antibiótico 14 dias, vou curar aquela infecção, eu curei. Eu não curo hipertensão, eu não curo diabetes, eu não curo asma, eu não curo enxaqueca, eu não curo insuficiência cardíaca, eu não curo insuficiência renal, eu controlo. Uhum.
são doenças controláveis. Então, quando o paciente busca uma pílula mágica para uma cura, ele vai se frustrar. E se você, como médico, não orienta ele sobre isso, você vai estar criando uma falsa expectativa. É por isso que eu ouço sempre dos pacientes e até das pessoas que seguem lá nas redes sociais: "Ah, eu tomei tal medicamento por um tempo, o médico disse que eu ia ficar livre da enxaqueca, eu tomei 1 ano, parei, a enxaqueca voltou". Se o hipertenso parar o remédio, o que é que vai acontecer com a hipertensão dele? Lá para as alturas. Vai voltar, porque não cura. Então a Sim, gente não pode criar expectativa de cura. sim. A gente vai ensinar o paciente que mesmo sendo uma doença sem cura, ela é uma doença controlável e que ela pode ter uma qualidade de vida boa, mesmo sendo portadora daquela doença que não é curável. Porque ela precisa entender que ela precisa entender também que ela é uma protagonista muito importante no processo do tratamento dela. Então esqueça que a sua receita mágica vai resolver o problema dela, porque não vai. Muitas vezes o que menos importa é o remédio. Muito pelo contrário, o que a gente trabalha hoje é com mudança de estilo de vida para reduzir remédio, mas é mais difícil. É mais difícil beber água, mais difícil ir para atividade física, é mais difícil desligar o celular 21h e ir dormir, é difícil, fazer terapia para o manejo do estresse, é mais fácil tomar um remédio. Então, quando ela vai para você no consultório, claro, aí ela vai querer que você passe um remedinho que deu Milagroso. Sim. milagroso. Então o que ela vai dizer: "Doutora Marina, eu vim aqui, você me passou esse remédio, seu remédio não resolveu de nada". Porque você não alinhou com ela na primeira consulta que além de tomar o remédio, ela precisava mudar o que precisaria mudar. Então na consulta com a paciente com enxaqueca, a gente precisa ver como está o estilo de vida dela. E aprendam uma coisa vocês, a gente não trata uma enxaqueca, a gente trata uma pessoa com enxaqueca. E quando a gente vê aquela pessoa com enxaqueca, a gente vai obrigatoriamente ver com ela o que ronda por trás daquela enxaqueca. Como é o estilo de vida dessa pessoa? O que ela está fazendo ou deixando de fazer que está comprometendo a sua dor? Ou que está impedindo que o remédio que a doutora Marina prescreveu melhore a dor dela? E que ela precisa mudar isso. E só ela pode fazer. Porque Camille não pode fazer atividade física pela paciente dela. Ela não pode dormir melhor pela paciente dela. O papel dela como médica é orientar, mostrar para ela o quão é importante essa mudança e também tomar o medicamento da forma correta, no horário correto, se for indicado. Então é esse o contexto, né, o perfil. Então, o que é que vocês querem saber mais de enxaqueca? Me pergunte. Doutora, a senhora falou que o estresse tem muito a ver com as crises, mas nós mulheres a gente já tem uma carga imensa sobre nós. A senhora falou em relação ao acompanhamento psicológico. Quais são os outros manejos que a senhora prescreve ou indica aos seus pacientes realizarem? Eu sempre oriento o paciente a fazer exercício de respiração, pelo menos 3 vezes por dia. Sim, Quando ele acorda de manhã, primeira medida do dia é agradecer a Deus por estar vivo, verdade. que ali já é um motivo, mesmo tendo enxaqueca, vale a pena estar ali. E fazer o res escutar a sua própria respiração, fazer alguns segundinhos ali de meditação, pensamentos positivos e ir para o seu dia. Sim, E durante o dia, se ela já sabe que ela vai para um ambiente estressor, que o ambiente de trabalho dela é estressante, que ela não se sente à vontade, que tem um chefe chato, que tem um colega de trabalho que está sobrecarregada, ela não espera que as outras pessoas vão mudar, porque isso não vai acontecer. A mudança tem que começar de nós dentro mesmos. dela. Então, é ter os momentos. Então, no momento que está numa situação extremamente estressante ali naquele ambiente, saia. Saia daquele ambiente. Vai olhar o horizonte, vai olhar o céu, vai pensar em alguma coisa, respira e volta. Ela não pode fugir da responsabilidade do trabalho, mas ela tem que ir se fortalecendo a cada momento, no momento que ela se vê em uma situação. Porque o estresse, ele não vai deixar de acontecer, claro. Mas a gente precisa lidar com ele de forma menos negativa. Essa é a melhor forma. Se ela não consegue lidar com isso, ela precisa ir para uma terapia. Sim, E a grande maioria das mulheres que tem enxaqueca, principalmente a crônica, depois vocês vão me dizer se vocês sabem o que é enxaqueca crônica, que é importante. Se não sabem, vão aprender aqui. É assim, o suporte do profissional da psicologia, principalmente a terapia cognitivo comportamental.
Sim. que é a técnica melhor, que ajuda no manejo disso, na quebra de paradigma, como lidar com as situações estressoras, como lidar com a própria doença. Porque às vezes o paciente tem a impressão, Camille, que a gente encaminha ele para o psicólogo, porque a gente quer se livrar dele, porque a gente acha que a dor é psicológica, Sim. porque tá passando a responsabilidade para o psicólogo convencer ele que ele tem que aceitar viver com dor. Não é assim. A dor não é psicológica, a dor é física, a dor existe, a doença é real. É invisível, mas é real. Mas ele, às vezes, não está conseguindo lidar com outras situações da vida pessoal dele. E aquelas situações estão entrando como um fator, agravante da sua enxaqueca. Então é importante também a gente saber como está a vida dessa pessoa. Às vezes até a vida financeira, a gente precisa, às vezes, entrar na vida financeira do paciente. Porque às vezes até prescrever um remédio, ele sai dali e não fala que ele não pode comprar, e isso já é um fator de estresse para ele. Eu não falei para a doutora, mas eu não vou poder comprar esse remédio. Então, a gente tem que lidar com tudo, né, como está a vida pessoal, como está a vida conjugal, como está a vida na família, a vida profissional. Porque, às vezes, uma insatisfação profissional que um paciente tem, já é o gatilho. Quando entra de férias, fica tudo bem. E a gente não pode prescrever férias, né. Eternamente. Seria Prescrevo um mês de férias todo mês. Vai todo ficar mês. sem trabalhar, né, então não dá. Então a gente precisa ajudar o paciente a se fortalecer, a entender a doença, a entender o seu próprio contexto de vida. Então são medidas importantes. E a atividade física, que é um pilar de sustentação, de melhora de qualquer doença crônica, e a enxaqueca não está fora disso. Então o paciente com enxaqueca, ele precisa fazer atividade física regularmente. Qual o Faz diferencial, parte da doutora? Por qual a necessidade da atividade física no melhor da enxaqueca? a atividade física, ela o que que o seu cérebro faz quando você se exercita? Você libera endorfina. Sim. Então você libera substâncias analgésicas na sua corrente sanguínea. Isso vai aumentar o seu limiar de dor, você vai ficar menos susceptível à dor. Sabe uma doença que faz parte do receituário dela para qualquer médico, é fibromialgia. Sim, Sim, sim. sim. Não existe tratar alguém com fibromialgia Sem 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 atividade. atividade física. E fibromialgia e enxaqueca são 2 comorbidades muito prevalentes na mesma doença. Estudos mostram que quem tem enxaqueca tem uma predisposição maior a desenvolver fibromialgia, principalmente se deixar a enxaqueca cronificar. E por falar aí disso de novo, toquei de novo no mesmo assunto, vamos lá. O que é enxaqueca crônica na percepção de vocês? É que, dura por mais tempo, né, por um determinado Tipo assim, tempo. se eu contar pra você, Marina, que eu atendi uma paciente hoje, que me disse, Marina, que ela tem 45 anos de idade, e ela tem enxaqueca desde os 15 anos. Com essa informação que eu te dei, eu já passo pra você se ela tem enxaqueca crônica? Depende da frequência que ela É, tem eu acho que a enxaqueca, frequência né. de semana Quantas vezes Isso. ela tem no Quem mês. quem define uma enxaqueca como crônica não é o tempo de existência dela na vida da pessoa, é quantos dias do mês ela tem Tem dor, enxaqueca. não importa há quanto tempo ela exista. Uhum. O tempo mínimo são 3 meses. Sim. Então, se ela já tem enxaqueca de 15 dias do mês por 3 meses, ela tem enxaqueca crônica, não importa há Uhum. quanto tempo ela começou na sua vida. Uhum. Se você tem enxaqueca crônica ou se você tem enxaqueca desde os 15 anos, você tem 40 anos, mas você só tem uma vez na semana, não é crônica. Sim. Sim. E por que que é importante diferenciar entre uma enxaqueca crônica e uma episódica, que é a que tem menos de 15 dias? A gente classifica a enxaqueca episódica em 2 tipos. A episódica infrequente, que é aquela pessoa que tem no máximo 4 dias de dor no mês. A episódica frequente é a que varia de 4 até 14, e a crônica é de 15 a mais dias de dor no mês. Então, o que que é importante eu diferenciar se um paciente tem uma enxaqueca episódica infrequente, frequente ou crônica, no ponto de vista de vocês? Eu acho Se você que estivesse atendendo uma paciente, por que que você precisa perguntar para ela quantos dias ela tem de dor no mês, para classificar essa enxaqueca dela como episódica, frequente, infrequente ou crônica? eu acho que tem a questão em relação ao tratamento, né, que ela vem Sim, entrando pra sim, saber sim. se ela se adequa ao tratamento, e também entender se é algo que atrapalha a rotina no dia a dia. Segundo os critérios da Sociedade Internacional de Cefaleia, a indicação de tratamento preventivo para alguém com enxaqueca é quando ela tem pelo menos 4 dias de dor no mês. Essa pessoa precisa tratar. Ela não é crônica, Uhum. mas ela precisa tratar. Esse é o critério que leva em consideração a frequência.
O outro critério é o critério da intensidade, que é o impacto que aquela crise traz na sua vida. Por exemplo, se você vai no meu consultório e diz: "Doutora Elza, eu vim aqui que eu tenho enxaqueca e eu preciso saber se eu preciso tratar". E eu digo: "Clara, você tem quantos dias de dor no mês?". Você diz: "Eu tenho só de 15 em 15 dias". Eu digo: "Mas essa dor que você tem de 15 em 15 dias te afasta das suas atividades? Você consegue tratar com um analgésico simples? Ou você precisa ir para a emergência tomar medicamento na veia? Vomita muito e tudo que você toma de medicamento oral você coloca para fora e com isso você não consegue melhorar a sua crise? Essa pessoa precisa tratamento, porque ela tem 2 dias do mês perdidos na vida dela por conta de uma crise de enxaqueca". É um baita impacto. Exatamente. Sim. Então esse é o critério da intensidade. Quando se o paciente fala: "Não, eu tenho 4 dias de dor, mas eu preciso tomar remédio para passar", mas passa. Mas ela está tomando uma vez pelo menos na semana um analgésico. Então ela precisa tratamento. Agora quando a gente já está lá na episódica frequente, onde o paciente tem 10 dias de dor, 14 dias de dor, que já está com o pé no crônico, é importante a gente saber a quantidade de analgésico que essa pessoa usa no mês. Para a gente classificar essa pessoa, se ela é uma usuária abusiva de analgésico ou não. Vocês sabiam que existe uma cefaleia secundária ao uso de analgésico? Sim. Uhum. Então, É. a cefaleia pelo uso excessivo de analgésico. Então, quanto mais você usa analgésico, mais esgotamento e mais alimentação do seu defeito modulador de dor que você tem lá bioquimicamente no cérebro, você vai fortalecer mais com esse medicamento de forma excessiva. Vai chegar um ponto que o medicamento não vai mais funcionar e você vai passar a ter uma dor diferente, porque você adquiriu outra doença, que é a cefaleia pelo uso excessivo. E o que é uso excessivo? Pelo menos eu vejo É. experiência lá na minha casa, a moça Sim, que a trabalhadora que ajuda com a gente, ela realmente tinha dor de cabeça, que não tratava, continuava usando o remédio e hoje eu percebo que mesmo ela não tomando a medicação, ela continua com sua cefaleia intermitente. E tem sim. um ciclo, infelizmente, com ela, então eu acredito que E seria ela toma e não passa. não passa mais. Pronto. Mas para você considerar uma pessoa que usa analgésico para enxaqueca ou para qualquer outro tipo de dor de cabeça, você precisa saber quantos ele usa no mês para definir se ele é um usuário abusivo. Uhum. Se você considerar como um analgésico comum, a dipirona, o paracetamol, os medicamentos que não estão associados à cafeína, que Uhum. muitos aí têm cafeína Mistura. dentro e que a indústria lança como específico para enxaqueca, na verdade é uma dipirona com a cafeína dentro, não é nada específico para enxaqueca. Se você usa um analgésico comum, como a dipirona e o paracetamol, 15 comprimidos por mês, por 3 meses, é uso abusivo. Se você considera opioide, né, que você sabe o que são os Sim. opioides, né, Uhum. codeína, tramadol, morfina, dolantina. Se ela usa 10 por mês, já é uso abusivo. E os triptanos também. Os triptanos é uma classe de medicação, Sou a que fã. você deu a que Uhum. Marina deu a Clara esses dias Muito aí por fã. causa de uma crise, que é a sumatriptana, naratriptana, risatriptana, que são a classe dos triptanos, que são analgésicos que só tem indicação para enxaqueca, não tem indicação para nenhum outro tipo de dor, ele não passa dor no pé, nem na barriga, como a dipirona passa, Sim. só serve para enxaqueca. 10 comprimidos por mês desses remédios também é considerado uso abusivo. Nossa. Sim. E se você não tira esses analgésicos, quando o paciente chega para você para o atendimento, você não vai conseguir tratar essa pessoa. Então você vai entrar com um profilático, vai deixar ela à vontade para tomar analgésico. O profilático não vai funcionar logo, Marina, porque demora 2, 3 semanas para um preventivo começar o efeito modulador de dor lá no cérebro. Essa pessoa vai continuar usando o analgésico, porque a dor vai continuar acontecendo. Se a colaboradora de Clara lá for ao médico, ela prescrever um medicamento para tratamento preventivo e não orientar ela a tirar os analgésicos, ela vai para casa, vai começar o remédio, a dor vai acontecer, ela vai tomar o analgésico, vai acontecer, vai tomar o analgésico e vai morrer, vai nadar e morrer na praia. Porque o analgésico usado de forma excessiva vai impedir que o profilático comece a funcionar. O que vocês fariam num caso desse? Como fazer com isso? O que é que vocês imaginam que seria uma estratégia boa? Pra paciente? Sim, orientar a paciente. O que é que faria para essa paciente evitar esse uso excessivo de analgésico?
Tem formas não medicamentosas também que podem ajudar ela a controlar a dor e diminuir um pouco a a intensidade da dor, Sim. né, e tentar explicar também que ela usar muitos analgésicos só pode piorar a dor dela, né, e pode criar uma certa resistência Sim, à é uma dor, alternativa. Você pensa em quê, Marina, assim, de alternativas não medicamentosas? O que que você sugeriria para ela? coisas que eu já fiz, né. Às vezes colocar, coisas geladas na cabeça pode ajudar a aliviar um pouco a dor, uma toalha, uma compressa gelada na cabeça. Não usar muito tela, né, ficar no escuro, geralmente Se como isolar é na crise. associado à fotofobia, então Sim. se isolar no escuro, não usar muitas telas, não ficar um lugar muito barulhento também que pode piorar, beber água, né, se hidratar, Se importante, hidratar é importante. A que gente ajuda orienta na muito dor água de também. coco com gengibre. Raspinha de gengibre dentro da água de coco. A gengibre é um alimento anti-inflamatório, inclusive é uma estratégia que a gente orienta para os pacientes. Quando a gente fala de hidratação, muito paciente fala assim: "Ah, mas beber água toda hora é chato, beber água sem sede, eu não bebo muita água". A gente orienta: "Vamos saborizar essa água, pega um squeeze e lá na sua mesa do trabalho deixa essa garrafinha de 500 ml e estabelece uma meta, daqui a de tal hora a tal hora eu tenho que esvaziar essa garrafa". Então vamos saborizar isso com alimentos anti-inflamatórios, raspinha de maçã verde, folhinha de hortelã amassada, gengibre. Tem gente que não gosta de gengibre, então escolha um alimento que uma coisa, um sabor, gotinhas de limão, alguma coisa que dá um sabor na Pra água, que deixa diferenciar. mais agradável para você beber e que também serve como remédio, né, porque são alimentos anti-inflamatórios. Isso é importante. Outras medidas, Marina, que a gente pode orientar para o paciente também nessa fase inicial do tratamento, se está tendo muita dor, fazer acupuntura, é uma alternativa Sim, de sim, tratamento não verdade. farmacológico. A neuromodulação, não sei se vocês sabem o que é, a neuromodulação são técnicas hoje de tratamento de dor, onde a gente faz estimulação craniana com aparelhos elétricos ou magnéticos. É mais difícil, que o paciente tem que ir para a clínica para fazer, é um custo maior, porque os planos de saúde não cobrem, mas também é uma alternativa não farmacológica, que também pode ajudar. Mas também, meninas, existem remédio para tirar remédio, Hum, sabiam? Isso é chamado tratamento de transição. Existem medicamentos que a gente prescreve para o paciente nas 3 primeiras semanas do início do tratamento preventivo, que vão ajudar a retirada dos analgésicos. Ele faz uma modulação mais rápida, evita a dor de forma mais rápida, mas são medicamentos que a gente não pode usar por muito tempo. sim, Um deles é o corticoide, por exemplo. sim. A prednisolona a gente usa muito durante 5, 7 dias. O paciente vai tomar todos os dias a dose definida para ele, calculada pelo peso. Ele vai tomar todo dia mesmo sem ter dor, para não ter a dor. O que a gente quer com essa estratégia é ele não precisar do analgésico. Porque não adianta você falar para ele para não tomar, porque ele vai tomar. Sim. Vira um hábito também, né? Vira um hábito, se ele não tomar, a realmente. dor vem mais forte, tem o rebote da retirada súbita do analgésico. Ele não vai suportar, ele vai usar. Uma outra coisa, um procedimento que a gente faz também, que é chamado bloqueio de nervos cranianos, que a gente faz bloqueios em Sim, pontos sim, específicos do sim. crânio, Uhum. passa essa cabeça aí. A gente injeta anestésico local, xilocaína, em pontos específicos dos nervos responsáveis pela transmissão sensitiva do couro cabeludo, que são os nervos que levam gatilho da enxaqueca para o cérebro. Então a gente bloqueia um nervinho que sai para aqui, que chama aurículo temporal, aqui em cima da orelha aqui, a gente injeta aqui 1 ml de xilocaína dos 2 lados. O supraorbitário, que fica aqui, sai desse, vocês pegarem aqui, vocês vão ver que tem um sulcozinho aqui, ó, a gente injeta bem aqui, é bem onde tá Uhum. saindo o nervinho, com agulhinha de insulina, e o occipital. Hospital maior e menor. Então a gente também injeta aqui. Esse crânio vai ficar 5 a 7 dias sem dor. E o paciente vai ficar livre da necessidade de usar o analgésico. Tem a toxina botulínica também, né, que faz? A toxina botulínica, ela é usada para tratamento Ah, profilático. Ela é um tratamento para enxaqueca crônica. Não faz a dor passar. Muitas vezes o paciente aplica e inclusive nem melhora na primeira sim, aplicação. sim. Ele é um tratamento a longo prazo, preventivo, que a gente aplica a cada 3 meses. É aplicação trimestral em pontos específicos, é um protocolo mundial que foi determinado e que qualquer lugar do mundo que o paciente for, é a mesma técnica de aplicação, a dose fixa, ponto fixo, tudo direitinho com o mesmo, seguindo o mesmo protocolo. E é feita a cada 4 meses de forma contínua, de acordo
com a necessidade, a gente vai acompanhando, se o paciente estiver estável, está bem melhor, não está tendo mais crise, a gente espaça um pouco, porque é um tratamento também de custo alto, mesmo alguns convênios cobrindo, é um custo alto também para o convênio, então a gente vai acompanhando cada paciente, mas ele é um tratamento preventivo, Uhum. não é para a retirada dos analgésicos. Muito pelo contrário, quando a gente aplica a toxina, a gente faz também o bloqueio no mesmo dia, Entendi. Entendi. para que ela não tenha dor naquela primeira semana. Se ela voltar a ter dor uma semana depois, a gente faz novo bloqueio. O protocolo sugere mais ou menos 3 bloqueios consecutivos a cada semana, que é o tempo necessário para o profilático começar a agir e esse paciente já começar a se livrar um pouquinho dos analgésicos, certo? Entendi. Sim. E o que você falou de criar uma dependência, né, com os analgésicos, porque eu sinto que a minha enxaqueca só passa com remédio. Eu posso tentar não tomar remédio, dormir, e no outro dia eu vou acordar ainda com dor e com mais dor ainda. E só passa com o Sumax, né, Sim, os a triptanos. sumatriptana. Que se eu tomar dipirona não vai passar, se eu tomar ibuprofeno não vai passar, Sim. só passa com ele. Ó, é assim, na verdade, quando a gente fala para o paciente que ele não deve tomar muito analgésico, a gente não está querendo dizer com ele assim: "Se você tiver dor, você vai se torturar no quarto escuro e esperar a dor passar". Até porque existe uma coisa chamada memória de dor, que é um dos mecanismos que mais cronifica enxaqueca, é você deixar a dor acontecer. Entendi. Quanto mais dor você deixa o seu cérebro resolver sozinho, mais ele incorpora aquilo como um comportamento normal. Tudo que se repete dentro do nosso cérebro vira hábito, inclusive dor. Uhum. Sim. Então, deixar o cérebro resolver a dor sozinho também não é legal. A gente tem que orientar o paciente a tratar a dor, a tratar a crise de Não forma ter a precoce e dor. eficaz, para não sofrer com a dor. Sim, O que muda é quantas vezes esta pessoa tem dor. vai. Se Clara me diz que ela tem dor 2 vezes no mês ou 3, e quando ela toma a sumatriptana passa, ela vai tomar a sumatriptana assim que sentir que a dor vai chegar, porque ela não vai perder o dia dela esperando a dor Sim. passar sozinha. Agora se ela chega e diz que ela tem 10 dias de dor no mês, eu preciso entrar com outra estratégia. Tratar a Clara, reduzir essa frequência de dor, para que ela passe a ter só 2 dias no mês, e possa tomar o analgésico dela no momento que ela ameaçar chegar. Então é diferente o paciente que tem dor com uma frequência que tem uma necessidade de tratamento, e aquele paciente que tem uma frequência de dor que só precisa tratar a crise. A gente vai dizer: "Olha, não pague para ver, trate logo". Porque se você deixa quantas vezes você já teve crise e um Sumax não passou? Vai. Porque não tomou logo. Se eu tomo É, precocemente, eu vou tomar um sol. é. Se eu: "Ah, eu vou deitar ali, vou deixar, eu não gosto de tomar remédio, meu estômago vai atacar, eu vou esperar passar a dor sozinha". Aí a dor chega no ápice de dor, aí você toma, não passa mais, você precisa repetir a dose, Sim. Hum. né. Então, a crise ela precisa ser tratada de forma precoce e eficaz. E parar, e se isolar, ir para o quarto, mas tomar o remédio. Agora, a gente não pode deixar é isso se estender por muito tempo. Se você entra com o profilático, ele volta 40 dias depois, 2 meses depois, dizendo para você que não mudou nada na frequência de dor, que ele continuou tendo a mesma necessidade de tomar analgésico 2, 3 vezes por semana, alguma coisa está errada no seu tratamento. Sim. Ou a dose está baixa, ou o medicamento para aquele paciente não foi adequado, nem o que funciona para um, às vezes, não funciona para outro. Uhum. Então, se você geralmente a gente começa com a dose baixa e orienta o paciente a fazer o ajuste com 15, 30 dias, ajusta a dose, para já voltar com uma dose um pouquinho maior. Se for um medicamento que tem escalonamento de dose, né, tem medicamento que a gente já introduz a dose terapêutica, se não melhorar com aquela dose, não vai precisar mais aumentar. Mas a maioria, a gente começa com dose baixa, para não ter efeito colateral, e vai acompanhar esse paciente e ir ajustando de acordo com a necessidade. Eu tenho uma dúvida, sobre a aura. Pra pessoa ser diagnosticada com enxaqueca com aura, quantos episódios de aura? Ela tem que ter aura todas as vezes que ela tem enxaqueca? Não, Por quê? ela tem que ter pelo menos 5 crises com aura. Ah, tá. E e a aura, ela pode ser as mais variadas possíveis. Quais as auras de enxaqueca que vocês já conhecem, que já ouviram falar? A da Essa como visão, várias da virilino, visão, né? virilinhos que a gente sempre vê. Diplopia, Os vagalumes, visão Vagalumes. turva, visão dupla, que foi o que eu visão tive. dupla. Tem mais? Tem de tem o sensação de formigamento, tem Tem. tem A sensação de aura formigamento também. sensitiva é o Sensitiva. formigamento, que o mais comum é na mão e na região perioral. É. É formigando mesmo, dormente mesmo, como se você dobrasse, lembra quando você dobra o pé assim e fica Sim, formigando o sim. pé? Então, a mão ou a boca, ou na língua.
Gosto também. Tem a aura de linguagem, que é a disfasia, você não Ah. consegue falar, você acha procura a palavra e não consegue expressar aquela palavra, você sabe o que vai falar, mas não consegue, Sim. né, uma afasia ou a disfasia, que é você consegue falar, mas não pronuncia direito. Uhum. E tem a aura motora, que é o déficit motor, mas que hoje ela já é classificada como um tipo específico de enxaqueca, que é a chamada enxaqueca hemiplégica familiar, porque ela é uma doença que já tem um mapeamento genético já bem definido e geralmente tem histórico igual na família, e aí fica paralisado o lado do corpo todo. Olha. Pode durar até 48 horas essa paralisia, então a Nossa. doença pode evoluir, tem um risco maior de lesões isquêmicas cerebrais, então é uma doença já tratada de forma bem diferente. Então ela saiu dessa coisa da a aura motora, saiu da característica de aura, De enxaqueca. enxaqueca. O que você falou do cheiro, do gosto, não é aura, é a osmofobia, que é uma das fobias da enxaqueca. A gente tem a fotofobia, a fonofobia, Isso. que são critérios Sim, diagnósticos, sim. e a gente tem a osmofobia, que não é critério diagnóstico, mas que é muito comum os pacientes sentirem aversão a cheiro de perfume, Ah, tá. de Sim. de combustível, de material de limpeza, e em muitas pessoas o cheiro é gatilho. É. Tem gente que vai passando no shopping, aquelas meninas que ficam com um papelzinho dando pra você, Uhum. eu corro, Eu também não gosto. Eu já porque eu já tive com perfume pra mim cheiro é de gatilho. carro, dentro do carro, no Uber com aqueles cheiros É perfume de verdade. carro. Sim, aqueles perfuminhos de Exatamente o que carro. Mariana falou. Gente, vai perder meu dia. Juro, Porque como eu chego em É, casa morrendo de dor de cabeça. o olfato é um sintoma, assim, muito gritante, assim. Eu tenho uma paciente que me pediu assim: "Doutora, grave um vídeo e bote no Instagram sobre perfume, porque eu vou compartilhar com meu filho". Porque ele disse que eu tô ficando maluca, porque ele comprou um perfume agora, viajou e trouxe um perfume. E todas as vezes que ele se perfuma e arruma pra trabalhar, ele vai embora, eu sei que eu vou pra cama com enxaqueca. nossa. E eu tô pedindo ele pra não usar esse perfume, ele disse que é coisa da minha cabeça, que eu sou maluca, que aí eu gravei, aí eu coincidiu que eu ganhei um perfume, Murilo e Bia viajaram, trouxeram um Sim. perfume pra mim. E aí eu falei assim: vou aproveitar e vou gravar um vídeo". E aí gravei, falei assim: "Gente, acabei de ganhar um perfume, eu sou enxaquecosa. E a pessoa que me deu o perfume, me deu esse perfume porque ela sabe que esse perfume não me dá enxaqueca, porque eu já usei antes. Se você for dar um presente de enxaquecoso, não dê perfume se você não souber o perfume que ela usa, porque você pode errar na escolha e essa pessoa nunca usar esse perfume. Porque perfume é gatilho para quem tem enxaqueca. Perfumes muito Os doces. doces, os florais, Doces. então, não ou pergunte que perfume ela usa, se você quer dar um perfume, mas não tente fazer uma surpresa que você pode errar na surpresa. Aí eu gravei esse perfume, aí esse vídeo e postei, aí ela me agradeceu depois. Aí ele disse que ele guarda o perfume no carro, Meu Meu Deus. Deus. sai de casa e usa o perfume no carro. Aí quando ele volta do trabalho, já o perfume já se Sai. esvaiu, não tem mais problema. E ela mesma dizia: "Eu tenho um vizinho que mora em cima de mim, em cima do meu apartamento. Quando eu vou sair para trabalhar, se o elevador abrir no meu andar e ele estiver dentro, eu dou uma desculpa e volto para casa para Meu pegar alguma coisa, mas eu não entro no Deus. elevador, porque se eu entrar, eu perco o dia, eu já chego no trabalho com enxaqueca, Imagina lugares por públicos, né? por conta do Sua perfume". ciência. Esse é o gatilho mais difícil de evitar, né, claro. Você deu uma estratégia Proibir a pra criar. humanidade de usar perfume. Não tem como. Entrar naquele elevador social e todo mundo tá com É, cheiro. cada um com cheiro diferente, imagina. É. Aqueles cheirinhos de que limpou o elevador agora, é terrível, né. Então, o perfume tem isso, além dos gatilhos. E de gatilho alimentar, vocês querem saber de alguma coisa? Chocolate. Vamos comer chocolate, porque chocolate pode. Mas chocolate me dá dor de cabeça. Chocolate Porque é pode. chocolate, né? Contar pra vocês a história do chocolate. O chocolate ficou como vilão, como gatilho da enxaqueca por muitos anos. E agora, vários estudos já mostram o seguinte: não sei se vocês já ouviram falar que existe uma fase da enxaqueca chamada de pródromo. Sim. Sim. Então, o que são os pródromos da enxaqueca? Na verdade, a enxaqueca já começou, mas ainda não tem a dor. Sim. São os sintomas que precedem a dor, os sintomas não dolorosos da enxaqueca, que podem acontecer até 2 dias antes da dor chegar, que é bocejo, boca seca, dificuldade de concentração, a sensibilidade à luz fica maior ainda, você fica com a sensação que sua sala está mais iluminada, trocou a lâmpada, e vontade de comer doce. O centro do nosso apetite, no hipotálamo, está muito próximo do marca-passo da enxaqueca, onde é gerado a crise da enxaqueca.
Quando o gatilho da enxaqueca começa, você pode ter um quadro chamado perversão do apetite. Você quer comer coisas que dá prazer. Aí você quer comer açúcar. Quando a gente quer comer açúcar, a gente quer comer chocolate. Aí a gente come o chocolate, Aí depois aí vem a dor. sim. Aí por isso que ele ficou como gatilho para enxaqueca. Mas se sabe hoje que o chocolate não é o problema é o que tem dentro dele. Do chocolate de péssima qualidade. Gordura hidrogenada, essência e açúcar em excesso. Se você come um chocolate de boa qualidade, como esse que eu trouxe para vocês comerem, Ah, que bom. mesmo tendo enxaqueca, Pode comer. vocês não vão ter enxaqueca. Chocolate é um excelente alimento, se você come um chocolate de verdade. Mas se você come um chocolate desses, que eu não posso citar o nome, né, porque eu não tenho advogado, não tenho dinheiro para pagar advogado. Então, é isso, a história do chocolate veio disso. Então eu posso comer chocolate à vontade? Não, porque tem cafeína também no chocolate, mesmo de boa qualidade, tem cafeína. E a cafeína é um outro dilema, né, alguém de vocês disse: "Ah, vou perguntar da cafeína". O café pode ou não pode? A cafeína é o mais controverso na enxaqueca, porque cafeína é bom e é ruim. A cafeína em pouca quantidade é analgésica, tanto é que nos analgésicos para enxaqueca tem cafeína lá dentro. Ela acelera a absorção do remédio, faz com que ele chegue lá no centro da dor mais rápido, e o efeito analgésico do remédio que tem cafeína é mais rápido do que o que não tem cafeína, porque ele acelera a absorção gástrica do remédio. E ela é uma substância que em pouca quantidade, estabiliza a membrana neuronal e melhora a excitabilidade neuronal. Só que em excesso, a longo prazo, é um fator de cronificação da enxaqueca. Vocês têm ideia do que é um excesso de cafeína? Quantidade, eu não sei não. Não sei. Mais de 4 Mas xícaras Vou por ter que dia. pegar um. Em miligramas, 400 miligramas de cafeína é considerado uso excessivo. Então eu ultrapasso. É, Con consideravelmente. é. E como é que você mede essa miligrama da sua cafeína clara? Uma xicarazinha daqui, vamos supor que lá em casa é metade, eu tomo umas 3 xícaras dessa. E quanto você acha que de miligrama que tem numa xícara de café? Não faço ideia. Um café expresso tem 80 miligramas. Ah, E um café então expresso corresponde mais ou menos uma xícara de café. Então, se você toma 3 xícaras de café no dia, você tá tomando 240 miligramas de tá cafeína. vendo, meninas? Mas aí quando a gente mistura Agora, o café energético com super coffee. é, aí já E Acontece. super coffee já é 100 Muito. miligramas de cafeína. e as outras coisas que têm cafeína, vocês têm que olhar também, né, o chocolate, o energético, que eu não sei se vocês tomam, não deve se tomam, não Red devem Bull, tomar, o Red A Bull gente da toma vida. também. Estudante de medicina, quer ficar até mais tarde acordada. Virou um E ciclo, acaba que infelizmente. Estudando. café, você toma muito café, aí você não dorme direito, então é uma coisa que Aí você desencadeia, toma de aí novo fica no outro dia. estressado, e aí É. outro dia tem que Fica um tomar ciclo porque você não vicioso. dormiu direito. Exatamente. ordinário. Isso é exatamente. um ciclo bem perigoso para quem tem enxaqueca. É um fator de cronificação a longo prazo. Os outros fatores, o que mais pode cronificar a enxaqueca? Além da ingesta de cafeína, o uso excessivo de analgésico, né, é um fator cronificador, vai transformando a enxaqueca episódica em crônica e enxaqueca refratária. Obesidade, apneia do sono, asma, eh, sedentarismo, tudo isso é fator de cronificação de enxaqueca. Então, tem que cuidar de tudo. Você vê que quando a gente atende uma paciente com enxaqueca, a gente tem que estar de olho em tudo mais É um que cuidado Sim, pode integral. estar sim, é. acontecendo, né. Então, quando a gente fala: "Tá com sobrepeso, tem que emagrecer", não é só por questão de estética, né, é Saúde. questão de faz parte do tratamento. A mulher que tem enxaqueca e ganha muito peso, ela tende a responder menos ao tratamento. Ela começa a perder o efeito dos analgésicos. Existe uma situação chamada hipertensão intracraniana benigna, que também é conhecida como pseudotumor cerebral, que é um aumento da pressão intracraniana sem um tumor, por isso que é pseudotumor. Hum. Aumenta a pressão intracraniana e é um fator agravante de enxaqueca que está associado a sobrepeso. Eu tive uma paciente há muito tempo atrás, ainda é minha paciente, mas isso aconteceu há um tempo atrás, que além da enxaqueca, ela tinha muitas comorbidades psiquiátricas. E precisou de tratamento psiquiátrico para a depressão, que ela tinha um quadro depressivo grave, com muitos antidepressivos, que levou a um ganho de peso muito grande para ela. E ela começou a deixar de responder ao tratamento da enxaqueca. Começou a piorar, piorar, piorar.
mesmo mudando o medicamento, fez botox, fez várias alternativas de tratamento e ela não melhorava mais da enxaqueca. E aí, eu desconfiei dessa possibilidade dela ter adquirido essa comorbidade e a gente mediu a pressão intracraniana dela, que estava estouradíssima, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem qual é o valor normal da pressão dentro do nosso crânio, é 19, a dela estava 57. Meu Deus. Caramba. Essa paciente precisou ir para cirurgia bariátrica para tratar a obesidade e melhorar a enxaqueca. Coitada. Então, assim, eu costumo dizer, quando eu converso com a psiquiatra dela, eu disse assim: "A gente deu a ela outra doença". Sim. Né, o tratamento deu a ela outra doença, ela tinha uma tendência já a ganhar peso, ganhou muito, mas era uma depressão realmente muito grave, com risco de suicídio e tudo, que precisou tratar. Uhum. Mas, assim, a gente precisa estar de olho também nessas coisas, né, Sim. o que que eu estou fazendo que pode estar piorando essa pessoa, que pode estar agravando essa doença ou trazendo para ela outros problemas de saúde. Então o sobrepeso é uma coisa que a gente tem que estar de olho na mulher com enxaqueca, principalmente. O uso de hormônio, e aí? É, E os tem isso, né. anticoncepcionais da vida? Vamos Pra lá. combinar. Associação jamais, né. É, Em mas relação acho mas que é mais pra quem tem tem aura, aura, né, né. que você não pode tomar o anticoncepcional combinado, associado com 2 hormônios, porque tem maior tendência a ter trombose, né, AVC. AVC e Isso, tudo com o mais. estradiol, né, a gente só Isso. pode usar a progesterona isolada, É. na mulher com enxaqueca com aura. Agora, a mulher com enxaqueca sem aura, ela também tem risco de AVC se ela usar hormônio, se ela for portadora de outras comorbidades, como tabagismo. Hum, A mulher tabagista, que tem enxaqueca mesmo sem aura, ela não deve usar hormônio. Ou ela escolher sim. entre o cigarro e o hormônio. Então, tabagismo, diabetes e hipertensão. Hum. Então, os Associado outros à fatores de enxaqueca. risco são fatores de risco para AVC, independente da pessoa ter enxaqueca. Sim. Sim. Então, se ela tem enxaqueca, tem essas comorbidades, esses fatores de risco, e usa o hormônio combinado, o aumento Aumenta. o risco é muito maior dela ter AVC. Então, é preciso estar de olho nisso. Eu recebo muitos pacientes no consultório, muitas pacientes no consultório, com prescrição de anticoncepcional combinado, e a ginecologista sequer pergunta se tem enxaqueca. Eu já trouxe até uma gineco aqui para um dos episódios que a gente gravou aqui foi com uma ginecologista. A gente falou na verdade, a gente acabou falando sobre enxaqueca na menopausa, e a proposta era gravar 2 episódios, não deu tempo, mas ela vai voltar para a gente falar sobre isso, porque é muito importante. Hoje a gente já existem muitos métodos anticoncepcionais sem a Sim. necessidade. Sim. Sim. O problema é quando chega lá na menopausa, na reposição hormonal. Que o hormônio que desaparece na vida da mulher na menopausa é o estrógeno, é o que ela Uhum. precisa repor. Se ela tiver enxaqueca com aura, o cuidado da reposição tem muito tem que ter muito tem, né, tem um critério muito mais rigoroso. Hoje a gente já tem o gel transdérmico, que não tem a passagem hepática, Hum, aí é menos trombogênico, o risco é menor. Antigamente, que era tudo pílula, tudo via oral, era mais complicado. Hoje, né, já existem alternativas melhores, mais seguras. sim. Mesmo assim, é uma mulher que precisa ser acompanhada de perto. Se aumentar a frequência de aura após o início da reposição, tem que parar. Então tem que saber o perfil anterior ao início da reposição. Qual é a frequência que tinha de aura e se começou a aumentar. Doutora, a Entendeu? gravidez é um fator protetivo ou piora a enxaqueca? O paciente já é diagnosticada com enxaqueca. O que acontece? Um dos fatores facilitadores de crise de enxaqueca na mulher é a oscilação do estrógeno. Por isso que a mulher que tem enxaqueca no ciclo menstrual tem dor mais forte, né, mais capacitante e tal, porque a queda brusca do nível do estrógeno diminui o limiar de dor e faz com que essa mulher tenha mais dor de cabeça ou dor de cabeça mais intensa. Então, se eu estou dizendo para você que a oscilação do estrógeno no ciclo hormonal da mulher é um fator facilitador de dor, a gente já entende que a gravidez é um fator protetor, porque é a fase da vida da mulher onde a enxaqueca onde o estrógeno estabiliza, não oscila mais, a Sim. progesterona predomina, a progesterona é um hormônio protetor para a enxaqueca. Então, a mulher que tem enxaqueca na menstruação, principalmente, deixa de ter na gravidez Hum. e na menopausa. É, eu falei isso, a menopausa também não É, é a mesma situação, né. é. Camille, faça uma pergunta, você conversou pouco. Tô pensando aqui, mas em relação até diagnóstico mesmo, né, de enxaqueca, é mais algo clínico.
Sim. Então Isso é muito importante, Camille, levar isso para as pacientes. Quando você atender sua paciente, que você disser a ela: "Você tem enxaqueca", ela vai te perguntar: "Ai, doutora, como é que você sabe que eu tenho enxaqueca se você não me pediu uma tomografia? Eu não vou fazer um eletroencefalograma, não?". Não. Você vai dizer para ela: "Não, Dona Maria, você tem uma doença, é uma doença do cérebro, é uma doença bioquímica, que nenhum exame consegue enxergar. Com o que a senhora me contou hoje aqui da sua dor e os sintomas que você me contou, que você apresenta todas as vezes que você tem essa dor, eu posso te garantir com segurança que você tem enxaqueca e a gente vai tratar a sua enxaqueca". Então, quando você estiver lá na emergência, no pronto-socorro, na UPA, atendendo uma paciente com dor de cabeça, o que que você precisa saber dela para você ter a segurança que é enxaqueca? Primeiro, quantas vezes ela teve dor na vida dela, Sim. com aquela característica? Precisa ter pelo menos 5 episódios na vida, para você garantir que é enxaqueca. Se for a primeira da vida dela, encaminha para investigar. Ah, você pode dizer: "Ué, mas doutora Elza, mas não pode ser o primeiro o primeiro da vida dela da enxaqueca, que ela está começando a ter agora, uma adolescente?". Pode, mas você não está autorizada como médico a dizer que é. Sim. Você só pode dizer que é, se ela tivesse te contado que ela já teve 5 episódios semelhantes. E a dor é uma dor como? É uma dor que predomina de um lado, que pulsa ou piora com esforço. Às vezes ela não diz que lateja, mas aí você usa essa estratégia e pergunta: "Se você tiver com dor e tiver que correr ou subir uma escada, o que que acontece?". Aumenta, então pulsa. Você iria para academia com essa dor de cabeça? Jamais. Então pulsa. uhum. É uma dor que dura de 4 a 72 horas, nenhuma enxaqueca dura 30 minutos, a não ser que você trate ela no início, mas assim, eu vou deixar minha dor parecer como Marina diz, às vezes eu deito, tento dormir, ela não vai se ela passar em 30 minutos não é enxaqueca, ela vai durar se você não tratar adequadamente, ela vai durar no mínimo 4 horas para passar sozinha, mas ela pode durar 3 dias, até 72 horas. Se passar de 72 horas é uma outra coisa chamada estado de mal enxaquecoso. Ou estado de mal migranoso, que é uma dor de cabeça que característica de enxaqueca com a duração acima de 72 horas. Geralmente o tratamento é internado. Sim. Ela é uma dor que vem acompanhada de foto, fono, Nossa. fotofobia, fonofobia, náusea ou vômito. Um desses, não precisa ter os 4. Então tem que ter 2 critérios daquele, de ser unilateral, pulsátil, que piora com esforço físico e dura de 4 a 72 horas. 2 desses. Ou e mais um dos critérios Foto, Sim. fome, foto, fono, náusea ou vômito. vômito. Não precisa ter todos, porque às vezes o paciente fala: "Ah, mas eu não tenho aversão à luz, mas eu fico enjoada". Uhum. Se a gente busca todos os critérios, nem sempre vai ter. E ela tem que ter um exame neurológico normal, né, não pode nem ter um Sim. DEST recente, concomitante, que surgiu junto da dor, a não ser um DEST de aura. "Ah, mas eu estou sem enxergar de um lado". Durou quanto tempo? Aí é uma outra pergunta importante, Camille. Sim. Quanto tempo você está sem enxergar? A aura não pode durar mais de 60 minutos. Se ela disse que a enxaqueca dela começou há 3 horas, ela parou de enxergar e tem 3 horas que ela não enxerga, ela teve um AVC, no mínimo pela enxaqueca, Sim. ou não é uma enxaqueca. É uma outra doença neurológica que está dando dor de cabeça, parecido com enxaqueca. Esse Então é o um exame sinal de neurológico tem que alarme, estar né? normal. É um sinal de Sim, alarme, sim. isso. O que é que sinal de alarme? É tudo que faz a gente alertar para a possibilidade daquela dor ser uma dor secundária. Sim. Uhum. O que que é o que me obriga a investigar aquele paciente, a encaminhar ele para um exame de imagem, ou a uma internação. Então é uma dor que iniciou após os 50 anos de idade, isso é um fator de alarme, que enxaqueca não começa nessa idade, geralmente começa mais cedo. Pior dor da É a vida. pior dor da vida, eu tenho enxaqueca, mas a dor de hoje é diferente de tudo que eu já tive na minha vida, eu nunca precisei ir para emergência por conta de uma dor, a dor de hoje é diferente de tudo. Primeira dor com aquela característica é um sinal de alarme. Um sintoma neurológico persistente é um sinal de alarme. Uma dor de cabeça associada à febre, rigidez de nuca, Sim. qualquer outro sintoma sistêmico é o sinal de alarme. Uma dor de cabeça em uma pessoa com uma doença, sistêmica, como um câncer, um paciente com imunossuprimido, com uma dor de cabeça, a gente tem que pensar na possibilidade de ser uma dor secundária a uma metástase cerebral, um tumor cerebral, uma meningite, atípica num paciente com HIV, por exemplo. Sim. Então são coisas que, né, não basta saber só da dor, mesmo se for uma dor igualzinha à enxaqueca, preenchendo todos os critérios de enxaqueca, mas com essa circunstância associada, é fator é sinal de alarme. Esse paciente tem que ter um cuidado maior, ser observado mais de perto e investigar, certo? Uhum. Mais alguma coisa? Não, acho que
Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Nosso tempo tá acabando. Já? Aproveite agora. Meu Deus. Então para finalizar, quando a senhora acha que um paciente que tem dor de cabeça deveria ir para acompanhamento com neuro? Em que Nunca. momento? Porque todo médico deveria saber tratar enxaqueca, É verdade, agora só De fato, É, de fato. tem um ponto. Deveria saber. certo? A grande maioria das pessoas que cronificam enxaqueca é porque não teve acesso a atendimento médico Uhum. na rede verdade. primária de saúde. Esperou chegar no especialista. No SUS, você chegar num neurologista com uma enxaqueca, anos e anos e anos ele vai levar. E quanto mais tempo você deixa uma enxaqueca sem tratamento, maior a probabilidade dela cronificar, porque se você vai se automedicando a vida Sim, inteira. sim. E é um fator de cronificação é o uso excessivo de analgésico. Então, todos que eu recebo no consultório já são crônicos. Então, o paciente não precisa ir para o cardiologista para tratar hipertensão. É Sim. verdade. Vocês não tratam hipertensão na UPA? Aham. Claro. Então, a gente precisa ensinar os estudantes de medicina, os médicos generalistas, os clínicos gerais, como tratar enxaqueca, como tratar cefaleia tensional, como lidar com um paciente com dor de cabeça e saber identificar qual é aquele paciente que ele precisa encaminhar Sim. para investigar ou para tratar com um especialista. Mas iniciar o tratamento ou até iniciar e orientar, dar o primeiro passo. Olha, eu vou começar o seu remédio, mas aproveite, marque um neurologista para dar seguimento, para ajuste da dose, para ver se o remédio vai funcionar ou não, e se não precisa, e se precisar de algum outro tratamento mais especializado, fazer lá na frente. Mas não protelar esse início. Sim. Então, esse manejo inicial, todo médico deveria saber. O clínico, né? Todo clínico deveria saber. É verdade. Existe até um livro chamado A Neurologia que todo clínico deveria saber. É o título do livro. A gente vai ter que ler. Vocês vão ter que ler. Com certeza. Certo? Então é isso, assim, não é esperar, saber, eu atendi, mas é enxaqueca, eu não vou mandar para o neuro. Não, vamos aprender a tratar. E não é difícil tratar, não é difícil dar o primeiro passo. Só essas orientações do dia a dia, do que fazer, do reconhecimento da doença, das mudanças de hábito de vida, já vai mudar muito o perfil da doença, o impacto da doença em cada pessoa, cada paciente. A parte nós, como profissional de saúde, temos um papel educacional muito importante. A gente tem que educar nossos pacientes sobre a condição de saúde, o que eles devem fazer, o que ele deve e o que ele não deve fazer, que pode ajudar ou que pode piorar na sua condição de saúde, certo? Uhum. Então é isso. Certo, passou Então rápido. vamos ali, cada um olhe para a câmera, dá uma palavrinha. O que você falaria hoje para uma mulher com enxaqueca que você atende, a próxima paciente que for atender no consultório? O que você vai falar para ela no final da sua consulta? Eu falaria para ela se cuidar, que enxaqueca de fato é uma doença incapacitante e que não é algo que ela deveria postergar, que o cuidado integral e consigo mesma é muito necessário. Pronto, Camille, fale o quê, Camille? Eu falaria que também é um cuidado multidimensional, né, com todas as áreas que ela teria que cuidar, não só ficar preocupada com remédios, mas cuidar de um conjunto, né, tentar terapia, atividade física, alimentação e tentaria abordar esse conjunto também. Cuidado todo, né? Isso, cuidado todo. Com certeza. Marina? Que enxaqueca não é um bicho de 7 cabeças, que não precisa correr para fazer 1000 exames para tentar descobrir o que tem. Se seguir o que for orientado, seguir direitinho, comer direito, fazer exercício físico, beber água e seguir o tratamento de forma adequada, vai ficar bem, assim, sabe, vai conseguir tratar, não pra também não poder cronificar também. Isso. E o que eu gostaria de dizer para você é que enxaqueca, embora seja uma doença que não tem cura, ela tem tratamento. E a sua dor não te define. Você mesmo sendo portadora de uma doença que não tem cura, você pode viver bem, desde que você entenda sobre a sua doença e faça o que precisa ser feito para o controle da sua doença, para o manejo das suas crises e busque ajuda, porque é possível viver bem mesmo tendo enxaqueca. Gostaria de encerrar fazendo o convite para você clicar aqui no link na descrição do vídeo do curso Transformador, que é um curso digital que ajuda mulheres portadoras de enxaqueca a entender a doença, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer para o controle das suas crises. São aulas gravadas, são 30 aulas, onde você vai aprender tudo sobre enxaqueca, na sua linguagem, com uma linguagem possível de você entender tudo. E depois que você assistir todos os módulos gravados, você vai participar de uma comunidade comigo exclusiva,
onde você vai enfrentar desafios que eu vou definir para você na mudança dos hábitos de vida, que vão ajudar a sustentar a sua melhora. Então, siga lá, clica lá, se identificar, entre no curso e eu espero você do outro lado. Aproveite, siga o canal, se inscreva no canal, compartilhe com as enxaquecosas amigas, com certeza você conhece alguém com enxaqueca, todo mundo conhece alguém com enxaqueca. Com certeza. Compartilhe, chame mais mulheres para participar dessa comunidade do bem, para a gente espalhar aí essa corrente de conhecimento e de dúvidas sobre enxaqueca. Vá lá nas redes sociais, no Instagram, elzamagalhães.neuro, no TikTok, e esse podcast também tá no Spotify, no Amazon e no Deezer. Se você não quer ver a gente na tela, escute nossa voz lá no Spotify. Espero você lá.